E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo da série Bíblia Comentada do Gênesis ao Apocalipse. No vídeo de hoje nós iremos estudar o capítulo 15. O capítulo 15 de Gênesis tem como título Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. E o segundo título ele vai falar sobre a aliança que Deus ele estabelece com Abraão. Como eu sempre venho fazendo nos vídeos, nós iremos linkar o capítulo de hoje, o capítulo 15, com o capítulo 14, justamente para que eu e você consiga entender todo o desenho bíblico, toda a narrativa da história do nosso patriarca. Além disso, iremos trazer os elementos culturais na medida do possível, justamente para que eu, você, a gente consiga entender a história de Abraão com uma profundidade maior. Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, seja dentro de um ano bíblico ou acaba lendo aí um capítulo de forma isolada, devido à correria do dia a dia, o trabalho, os afazeres domésticos, a gente passa despercebido sobre alguns detalhes, e esses detalhes que são deixados de lado devido à leitura corriqueira, acaba deixando a história um pouco pobre. O meu objetivo, quem acompanha o canal desde o início, sabe que o primeiro objetivo é compartilhar a mensagem de Deus com vocês, o que Deus ele quer para mim e para você, mas também trazer a narrativa de uma forma um pouco mais profunda, para que a gente consiga perceber que as histórias bíblicas elas são reais e elas são repletas de elementos históricos, de elementos culturais. Dando sequência, sem muita enrolação, entrando aí no capítulo 15, nós temos aí antes um contexto, né? Abraão ele sai ali de um contexto de guerra, ele participa ali da guerra do Vale do Sidim, foi o que eu trouxe no último vídeo. Nós tivemos ali os reis do norte guerreando contra os reis do sul, e nesse momento Ló foi levado cativo. Lembra que eu falei para vocês que Ló estava morando lá na cidade de Sodoma, e Quedorlaomer ele vem subjugar os reis ali do Vale do Jordão ou do Vale do Sidim, justamente porque eles não estavam pagando tributos, e aí Quedorlaomer vem subjugá-los novamente. E quando Ló ele foi levado cativo, Abraão ele vai ao resgate de Ló, e Abraão leva alguns amigos seus, alguns aliados, ele resgata, traz Ló novamente. Então, nesse momento do capítulo 15, lembra que Abraão ele tinha saído de um contexto de guerra. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Qual que é a relevância, né, desse contexto de guerra? O que eu estou querendo mostrar para você é que quando Abraão ele sai vencedor da guerra, e ele, vamos imaginar que Abraão ele vai até a casa dele, ali as suas tendas, que Abraão nesse momento ainda morava em tendas. Abraão ele não que ele alimentasse, mas existia um temor de que os reis do norte viessem guerrear novamente. Então existia uma preocupação. Por que eu estou falando isso? Dentro de uma guerra, quando você vence alguém e você não escravizava essa nação que era vencida, existia o risco de essa nação se levantar, se reorganizar, conseguir novos aliados e retornar como uma forma de vingança. Então Abraão ele estava dentro desse contexto. A qualquer momento ele poderia ser
atacado novamente pelos reis lá do sul, que foi Quedorlaomé e os seus aliados. E o capítulo 15 de Gênesis, ele vai iniciar falando que veio a palavra do Senhor a Abraão. Essa frase, veio a palavra do Senhor a Abraão, ela significa que Abraão ele foi tomado em visão. Se você olhar para os textos futuros da Bíblia, sempre que a gente tem essa frase, veio a palavra do Senhor a Jeremias, a Ezequiel, veio a palavra do Senhor a Daniel, isso significa que o profeta ou o personagem bíblico ele estava sendo tomado em visão. E nesse momento Abraão ele recebe uma visão. É interessante mostrar para você que Abraão nesse momento ele está dentro da tenda dele ou da casa, e esse momento ele ocorre à noite. Então Deus ele vai até Abraão através de uma visão, e a Bíblia vai trazer o relato que Deus ele fala o seguinte: Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão. Então, quando o texto traz essa frase, eu sou o teu escudo e o teu galardão, primeiro, nós temos que Deus está dizendo para Abraão o seguinte: olha, eu sou a tua proteção, eu estou te protegendo, eu irei te proteger contra os outros reis, contra os teus inimigos. E aí o texto fala que eu sou, né, o teu galardão. Isso é Deus ele falando para Abraão. Galardão, abrindo um parênteses bem rápido, significaria presente ou recompensa pela fidelidade. Então Deus está dizendo ali nesse momento para Abraão que Deus ele concederia um presente para Abraão, ou uma recompensa pela fidelidade de Abraão. E dando sequência ao estudo, Abraão vai falar ao Criador que ele não queria, né, um galardão, na verdade ele queria um filho. E o texto vai falar mais ou menos o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, só para que você consiga entender. Aí fala o seguinte: respondeu Abraão, Senhor Deus, que hás de me dar, se não tenho filhos ou herdeiros em minha casa? Então, nesse momento Abraão fala, né, o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor tem para me dar? Eu não tenho herdeiro, não tenho um filho. Que esse, como a gente conhece, era o grande desejo de Abraão, era o sonho dele, né, era ter um filho. E Abraão, o texto continua, e Abraão vai falar que na verdade Eliezer era o herdeiro dele. E o interessante, quando a Bíblia traz Eliezer, né, Abraão vai falar: olha, Eliezer é justamente ele que é o meu herdeiro, servo da minha casa. A gente não tem muitas informações acerca de Eliezer. Mas Eliezer ele era um servo de Abraão, seria de certa forma o herdeiro, mas por que Eliezer seria o herdeiro de Abraão? Dentro do contexto histórico da época, a gente tem que Abraão ele viveu entre os anos 2000 e 1500 antes de Cristo. Então lembra que os anos eles vão decrescendo, eles não são contados em ordem crescente como a gente tem hoje. Então nesse momento era comum, quando você tinha ali um casal que não tinha filhos, esse casal escolhia um servo dentro da sua casa e o tornava herdeiro ou o tornava filho. Então Eliezer, quando o texto fala que Abraão fala: olha, Eliezer ele vai ser o meu herdeiro, né? Eliezer é o servo da minha casa, é o meu herdeiro. A gente tem que Abraão tinha escolhido ou adotado Eliezer. Então imagina que Abraão adotou Eliezer, que era um servo da casa dele, e Eliezer se tornaria herdeiro. Se posteriormente, dentro do contexto histórico, Abraão tivesse um filho e ele vai ter, lembra que a gente ainda está no capítulo 15, Abraão não teve um filho ainda, mas quando Abraão ele vai ter a Isaac,
Eliezer ele fica como se fosse o segundo filho e ele perde o direito de herança. Segundo alguns estudos, algumas teorias, eu vou adiantar um pouco a história, não tem como a gente não seguir para os textos futuros. Lembra que quando Isaac ele nasce, Abraão manda um servo, né, ir até os parentes dele, escolher uma esposa para Isaac. A gente tem aí algumas interpretações de que esse servo é justamente Eliezer, porque era alguém que Abraão confiava, era como se fosse ali o filho dele, né, o segundo filho, um filho adotivo, tirando Ismael, né? A gente sabe que tem Ismael, tem Isaac, mas a gente tem também Eliezer. Inclusive tem uma outra teoria dentro do Targumes. O Targumes, só para você entender, eu vou abrir mais um parêntese. O Targumes na verdade foi uma tradução bíblica do hebraico para o aramaico. Foi feita uma tradução aí, seriam comentários bíblicos, e esses comentários vai falar que Eliezer era filho de Nimrod. Lembra lá dos vídeos passados de Nimrod, foi um dos primeiros reis que estabeleceu a Torre de Babel. Então o Targumes vai dizer que esse Eliezer ele era inclusive filho de Nimrod. E aí, continuando o texto, a narrativa bíblica, Deus vai falar para Abraão que na verdade Eliezer não seria o herdeiro dele, mas que um filho dele mesmo, saído, algumas tradições bíblicas vai dizer que um filho saído das entranhas tua, né, é a palavra de Deus ali naquele momento, e que esse filho sim seria o herdeiro de Abraão. Continuando aí os textos, a narrativa, então a gente tem nesse momento que Deus ele fala para Abraão que na verdade um filho dele seria o herdeiro dele. Deus ele vai conduzir Abraão para fora. Isso vai estar no versículo 5, se eu não estou enganado. Versículo 5 do capítulo 15 vai falar o seguinte: Deus conduz Abraão para fora da tenda, e aí é o momento que Deus ele pede para Abraão olhar as estrelas do céu, e ele fala, né, conta as estrelas do céu, se é que você pode, assim vai ser a tua descendência. Então a gente entende aí que Abraão estava conversando, tendo essa visão à noite, tanto que Deus vai mostrar as estrelas do céu e vai pedir para que Abraão ele conte as estrelas. E dando sequência a história, para não ficar muito longa, nesse momento Abraão acredita, ele crê no Senhor, e a gente tem aí a teoria da justificação pela fé. Essa teoria ou doutrina da justificação pela fé, abrindo mais um parênteses, né, se porventura tiver alguém que é novo, não conhece a história ou a Bíblia, essa teoria ela vai surgir lá no momento da Reforma Protestante com Martinho Lutero, e antes disso a gente tem dentro da narrativa bíblica Paulo trazendo a justificação pela fé em suas cartas, né? O que seria a justificação pela fé? Imagina que toda a narrativa bíblica ela se trata de um juízo. A gente tem um juízo final, que seria o julgamento, né? Quando Cristo ele vai retornar a essa terra e vai ter todo o julgamento, a gente tem aí que a justificação ela vai justificar o ser humano, ou seja, ela vai livrar o homem da condenação, e essa justificação ela ocorre em função do sacrifício de Cristo, ou, como alguns autores colocam, ela ocorre pela fé. A partir do momento que você acredita no Criador e acredita no sacrifício de Cristo, a gente tem a justificação. Então o homem ele se torna justo através de Cristo ou através da teoria da justificação. Só dando uma pincelada, não tem como eu trazer aqui toda a doutrina, a teoria de uma forma mais profunda, mas no momento certo,
em textos futuros nós iremos entrar nessa teoria da justificação pela fé. Fechando o parênteses, então Abraão ele acredita em Deus, e aí surge, como eu disse para vocês, a teoria da justificação pela fé, e Deus ele fala para Abraão pegar ali, se eu não estiver enganado, uma cabra, pegar um novilho e um cordeiro de 3 anos. Além disso, um pombo e uma rolinha, e Abraão deveria cortar os 3 animais, a cabra, o cordeiro e o novilho ao meio, e os outros, que seriam as aves, ele não deveria cortar. E Abraão ele vai colocar esses animais, as metades, uma de frente para a outra. É como se Abraão fosse fazer um caminho, né? Colocando aí as metades de cada animal, uma do lado da outra. Segundo alguns teólogos, a gente entende que nesse momento Abraão ele estava ali próximo dos carvalhais de Mamre, onde ele tinha estabelecido o altar de adoração. Lembra que lá nos vídeos anteriores eu falei que quando Abraão ele peregrina ali sobre a região de Canaã, Abraão estabelece um altar que era um culto público que ele fazia com a tribo dele. E esse altar ficava ali próximo aos carvalhais de Mamre, só que não tinha como Abraão colocar em cima do altar as 2 aves e os 3 animais que seriam cortados ao meio, que era a novilha, a cabra e o cordeiro. Então Abraão estabelece esse caminho próximo ao altar. Imagina que aqui está o altar e Abraão coloca ali os animais. E nesse momento, continuando aí, o texto vai falar que algumas aves de rapina, elas tentam comer esses animais ou a carne desses animais. Só lembrando que aves de rapina, a gente teria aí como exemplo a coruja, o gavião, a águia, o urubu, além do urubu, o abutre. Essas seriam aves de rapinas. Então imagina essas aves voando ali próximo onde Abraão estava e tentando comer a carne, e Abraão ele vai exortar, ou ele vai espantar essas aves. Então, no momento aí que Abraão ele recebe a visão, a gente tem que um período noturno, e posteriormente aí o tempo vai passando, Abraão ele ingressa na madrugada, ele vai preparando esses animais. Então imagina Abraão indo buscar os animais, cortando, escolhendo os animais que teriam 3 anos, e durante o dia Abraão ele espera ali o Criador, e a Bíblia vai falar que justamente ao pôr do sol é o momento em que o Criador ele vem a Abraão. Alguns acontecimentos antes, né, da gente chegar aí nos finalmente desse momento. Ao pôr do sol, quando o sol está se pondo, Abraão ele vai adormecer, provavelmente cansado de lutar contra essas aves, e quando o sol se põe de vez, em que as trevas ela toma conta do local, Deus ele aparece a Abraão novamente, né? E nesse momento que Deus ele aparece a Abraão, a gente começa a ingressar na aliança, que é a segunda parte do capítulo 15 do livro de Gênesis. Então, nessa segunda parte do capítulo 15, Deus ele vai aparecer a Abraão, né, em visão. Lembra que Abraão ele dorme, ele adormece, então ele recebe aí uma visão ou um sonho, né, e Deus ele vai falar para Abraão alguns acontecimentos futuros. Então Deus vai trazer ali que o povo de Israel ou os hebreus, eles iriam ser escravizados durante um período de 400 anos, e só depois de serem escravizados, aí sim eles retornariam e tomariam ou dominariam a terra de Canaã. Como a gente já conhece a história, a gente sabe que esse povo queria escravizar durante um período de 400 anos
os hebreus eram ou foram os egípcios, que a gente tem aí esse momento em que quando José ele vai lá para o Egito, o povo de Israel é levado e posteriormente escravizado, e Moisés é quem liberta. Então Deus ele revela para Abraão esses acontecimentos futuros. Só que tem uma observação. O Criador ele vai dizer a Abraão que após o povo ser escravizado, o juízo de Deus iria recair sobre essa população, ou sobre os egípcios. Né? A gente já sabe que é os egípcios, Abraão não sabia, mas a gente sabe. Lembra nos vídeos passados quando eu falei para vocês que Deus ele chama Abraão, né, de Ur dos Caldeus, ele fala para Abraão que o povo que o abençoasse, o Criador iria abençoar, mas o povo que amaldiçoasse Abraão, esse povo também seria amaldiçoado. Então a gente tem essa promessa de Deus no início do chamado de Abraão sendo cumprida aqui nesse momento aí. Continuando, Deus, na verdade, vai falar para Abraão que Abraão ele iria falecer, mas ele teria uma boa velhice, e após esse momento ele retornaria para Canaã. Algumas observações só para a gente conseguir entender a história de uma forma mais profunda. Depois que Deus ele traz toda essa revelação para Abraão, a Bíblia vai falar que desce ou aparece uma chama de fogo. Essa é a forma como Deus ele se revela, e essa chama ela passa entre os animais, né, sobre esses animais que foram divididos ao meio e colocados um ao lado do outro. Então Deus ele se revela para Abraão dessa forma. Imagina que depois que Deus conversa com Abraão, ele revela que o povo de Israel seria escravizado, depois que retornariam, iriam conquistar Canaã. Depois desse momento aí de escravidão, Abraão acorda, Abraão olha, é a noite, lembra que o dia passou, né, o sol se pôs. Só para você entender, Abraão ele recebe a primeira visita, ele está na tenda, Deus conversa com ele, retira Abraão da tenda, mostra as estrelas, né, ele conta as estrelas ou tenta contar. Na verdade a Bíblia não fala que ele conta nem que ele tentou contar, isso foi uma imaginação minha, mas tudo bem, vamos retirar essa parte aí. E Deus fala para Abraão contar as estrelas do céu, se é que ele pode, e aí a narrativa vai acontecendo, Abraão vai pegar os animais que Deus pede, e o dia vai passando, a gente tem a madrugada, vem o dia e depois o sol se põe, e depois que o sol se põe, Abraão cai em sono. Eu acho que deu para você compreender o que eu quis colocar aqui, a narrativa. Então Abraão acorda e a gente tem aí a noite novamente. E nesse momento desce essa tocha de fogo e Abraão vê o Criador através dessa manifestação aí, que é uma epifania, salvo engano. Quando a gente tem Deus ele falando para Abraão cortar os animais e colocar um ao lado do outro, isso era um costume bíblico, era um costume que já ocorria ali na época, por volta de 1600, 1800, do ano 2000, a gente tinha que quando um rei ele iria estabelecer uma aliança, existia esse ato solene, né? Era um ato aí simbólico em que os reis faziam. Então, só para você entender, imagina que Deus ele está falando a linguagem, a língua que Abraão entende. Então, quando o Criador ele fala para Abraão ir pegar esses animais e cortar, Abraão já sabia que uma aliança seria estabelecida, tanto que no hebraico a palavra aliança a gente vai ter ali que seria cortar ao meio ou cortar uma aliança, né? Nós iremos cortar uma aliança. Então quando o Criador pede para Abraão, ele já sabia o que iria acontecer, e era um ritual costumeiro ali entre os povos, entre os reis,
daquelas regiões ali da Mesopotâmia. Então, quando a gente tinha esse ato solene, esse caminho feito entre as metades dos animais sendo postas ali uma de frente da outra, os reis eles passavam por esse caminho, e é como se eles estivessem falando o seguinte: olha, se eu descumprir a minha aliança com você, se eu não cumprir a nossa aliança, que eu seja como esses animais, que eu seja cortado ou rasgado ao meio. Era isso que representava essa aliança. Talvez eu falo isso porque assim, às vezes a gente se pergunta, né, mas por que pegar esses animais, cortar ao meio, colocar um do lado do outro, e aí Deus desce uma tocha de fogo e passa ali entre esses animais? Então existia todo um contexto cultural, existia todo um ato solene, um ritual que já existia ali na época entre os outros reinados, e Deus ele vai estabelecer essa aliança com Abraão, que é uma forma que o Criador tem, primeiro, de falar a linguagem dele, e segundo, quando Deus passa, Abraão não passa. O texto vai falar isso. Somente somente o Criador vai passar. Então, quando o Criador passa, Abraão observa, é como se o Criador estivesse dizendo que ele assume um compromisso com Abraão, mas somente ele passa e Abraão não passa, porque quem iria garantir a aliança era o próprio Criador, e Abraão não tinha méritos para garantir ou estabelecer essa aliança. Não é como se fosse aí um contrato unilateral que Deus ele faz com Abraão. Como assim um contrato unilateral? Esse contrato unilateral era um ato que já ocorria e ocorre também posteriormente, lá na Idade Média, em que os reis eles estabeleciam aliança com o seu povo, e é como abrir um parênteses aqui para você entender. É porque a narrativa da história de Abraão, eu tento trazer de uma forma rápida para o vídeo não ficar longo, aí eu vou atropelando alguns fatos, alguns elementos, mas eu vou abrir aqui um parênteses. Quando a gente tinha uma aliança unilateral, o rei ele chegava para a população, ele falava: olha, eu vou proteger vocês, né, eu vou ser um rei justo, mas em troca vocês terão que me fazer isso, e a população não tinha como escolher. A gente tem isso também lá na Idade Média, quando a gente tinha ali o suzerano e o vassalo, né? O suzerano era o dono da terra, o vassalo era quem cultivava a terra, e o vassalo cultivava, dava uma parte da produção ao suzerano, e o suzerano ele estabelecia ali uma aliança com aqueles servos, né? Em troca do alimento, né, que esses servos concediam aos suzeranos. A gente está aqui só abrindo um parênteses na Idade Média. Em troca dos alimentos, o suzerano ele protegia esses servos de ataques ali dos outros burgos. Cara, eu fiz aqui uma analogia, dei toda uma volta, mas eu vou tentar amarrar essa história aqui para você entender o que eu quero colocar. Nós tínhamos ali o período dos reis. Os reis eles estabeleciam alianças com o seu povo, com a população, ou com alguns reis. Essas alianças ocorriam através desse ato simbólico, em que os animais eram cortados ao meio. E lá na frente, posteriormente, quando a gente tem a queda aí das dinastias, que o rei ele acaba perdendo o poder, quando a burguesia vai ascender, a gente tem também essas alianças unilaterais ali no período medieval, que é quando o rei perde poder. A gente tem aí sendo criados os burgos, ou a desfragmentação dos poderes, tá? Então essa aliança era bem comum, é uma aliança que vai desde a época de Abraão até ali a Idade Média, que eram alianças unilaterais. Então essa aliança que o Criador, voltando para a história de Abraão, deu uma volta muito grande, essa aliança que o Criador ele vai estabelecer com Abraão é uma aliança unilateral. Então Deus estava falando: olha, Abraão, eu vou te abençoar, vou te conceder um filho, vou ser o teu escudo, vou te proteger.
e em função disso nós iremos estabelecer aí iremos estabelecer um contrato, entre aspas, e vai existir esse ato simbólico. Então Abraão vai lá, pega os animais, corta, Deus passa, e quando Deus passa e Abraão não passa, quem garante essa aliança é o Criador. Acho que a gente superou aí essa parte, tá? Depois eu faço alguns apontamentos nos próximos vídeos, tá bom? E nesse momento aí, caminhando para a parte final ali, o capítulo 15, ele vai terminar com o Criador falando que daria a Abraão toda aquela terra, esta terra, né? E desde ali o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus ele afirma a promessa que ele havia feito para Abraão, que daria aquela terra para ele. Finalizando aqui, né, a gente só extraindo algumas lições. Eu espero que tenha ficado claro, que eu não tenha atropelado aí alguns elementos, tá bom? Mas finalizando, a gente tem aí, fazendo uma analogia da história de Abraão com a nossa história, com a nossa realidade. Em alguns momentos, assim como Abraão, ele estava desanimado e não, de certa forma, não acreditava que Deus pudesse cumprir essa promessa de que lhe daria um filho, lhe daria a terra prometida. Deus ele anima a Abraão, né? Então Deus ele dá, de certa forma, uma injeção de ânimo, né? E acontece com a gente hoje. Em alguns momentos a gente acaba se desanimando, a gente acaba meio que cambaleando um pouco na fé, e assim como Deus animou a Abraão, Deus anima a mim e a você. Esse vídeo eu acredito que seja uma forma de Deus ele falar com você e mostrar que mesmo você estando desanimado ou desacreditado, ou não esperando aí que Deus cumpra as suas promessas de lhe abençoar, Deus diz que ele estabeleceu ali uma aliança com Abraão, estabelece uma aliança com você também, e vai te abençoar assim como ele abençoou a Abraão. Uma outra lição que eu e você pode extrair que quem garante a aliança, né, a promessa, é o Criador e não Abraão. Então quem garante a nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória é o Criador, não sou eu, não é você. Não temos méritos, né, nós não temos capacidade nenhuma de vencer. Toda essa capacidade vem do Criador, né? Então quando Deus estabelece essa aliança com Abraão, garante a promessa a ele, Deus também estabelece aliança comigo e com você. Quem garante todas as nossas vitórias, o nosso progresso, é o nosso Deus. Uma outra lição é que não é, eu diria aí, pecado a gente questionar o Criador, a gente perguntar para Deus como que a gente pode ter certeza de que Ele está ao nosso lado. Tanto que Abraão vai fazer isso, né? Abraão fala assim: olha Deus, me dá uma certeza de que o Senhor está comigo, me dá uma certeza de que você vai me dar um filho, porque de certa forma eu estou um pouco desanimado, estou aí de certa forma um pouco preocupado com isso. Então isso não é algo que do ponto de vista bíblico seja errado, a gente questionar ou pedir provas das alianças que Deus faz com a gente. Se questionar sim, né? A Bíblia traz ali que o Criador é de certa forma um amigo, onde a gente conversa com Ele, onde a gente se abre e se derrama diante dEle, né? E é isso que a gente tem que fazer. Abraão foi sincero, Abraão foi extremamente franco com Deus. É o que eu e que você devemos fazer, ser franco com o Criador. Então imagina no momento aí que você ora, que você busca Deus, você tem que chegar para o Criador e falar: olha, está acontecendo isso, está acontecendo dessa forma, eu estou desanimado. Você se abrir para Ele, colocar o seu ponto de vista, como Abraão fez. A gente tem ali um relacionamento, uma amizade entre o Criador e Abraão, tanto que o Criador vai fazer uma aliança com ele, né?
Acho que essas são as lições de hoje. O vídeo, a gente finaliza ele aqui. No próximo vídeo, provavelmente eu faço alguns apontamentos, tente amarrar um pouco a história e a gente dá sequência ao capítulo 16, que fala sobre Sara e Agar, essas duas esposas aí de Abraão, tá bom? Se ficou alguma parte do vídeo que você não entendeu, pode fazer um comentário, falar, olha, não entendi isso aqui, Manuelson, isso não ficou muito claro, não consegui entender a sua colocação, e aí no próximo vídeo eu respondo se você tiver alguma dúvida, essa dúvida é sua, tá bom? Lembrando que eu sempre vou narrando a história, às vezes eu atropelo algumas coisas, vou falando, e acaba que vindo alguns outros elementos, talvez algumas analogias que eu deveria fazer, e eu me empreendo e não faço, tento me manter ali preso ao capítulo, mas não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas você quem vai dizer através dos comentários, tá bom? Quero agradecer ao pessoal que já vem comentando aí, tenho recebido alguns comentários, isso é legal, tenho interagido com algumas pessoas, tá bom? E é isso, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido, que eu acho que eu dei umas voltas aqui desnecessárias, espero também que Deus tenha tocado no seu coração e até o próximo vídeo.